pandemia, para que a gente possa continuar a nossa proposta de formação do serviço de residência médica. Serviço esse vinculado ao Serviço de Cirurgia Geral, que é chefiado pelo Dr. Marcelo Girundi, e o Serviço de Residência Médica em Cirurgia Geral do Hospital São Francisco, chefiado pelo Dr. Marcos Zambelli. Eu sou responsável pela cancerologia cirúrgica e faço com os residentes as aulas de educação continuada e formação em temas, geralmente, que a gente replica aqui, a cancerologia cirúrgica, cirurgia geral, trauma e cuidados paliativos. Essa aula é uma aula que o conflito nosso de interesse é no saber apenas, onde a gente pode discutir sem quaisquer restrições, as nossas condições do dia a dia na formação e na vivência do cirurgião, e, ao mesmo tempo, poder trazer para próximo convívio com os acadêmicos e com os chefes de serviço e cirurgiões de vários serviços de Belo Horizonte. Hoje a gente está no módulo de cuidados paliativos, num tema bastante interessante, na minha opinião, no que diz respeito ao papel do cirurgião, na indicação e no manejo dos cuidados paliativos. A gente tem que lembrar que o tema do cuidados paliativos dentro da medicina é uma situação de uma radial em atividade, assim, onde as coisas elas são centradas para o paciente, mas a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade ela tem papel importante e fundamental para o conduto do paciente na linha de cuidados paliativos. E, em algum momento, ou o paciente do próprio cirurgião ou o próprio cirurgião, na indicação e na discussão da linha de cuidados, ele vai estar atuando diferente das propostas usuais cirúrgicas com vistas curativas, para que a gente possa estabelecer o manejo dentro dessa filosofia um tanto diferente de outras clínicas e de outras linhas de cuidado. A gente vai começar a aula de hoje com a possibilidade de a participação de um acadêmico. Hoje a gente vai receber a Janaína Leiner, acadêmica de medicina, que vai introduzir o tema para a gente, e a seguir a gente vai, num modelo diferente das aulas, estabelecer cada um dos temas e discutir um pouquinho a respeito das cirurgias e a ligação direta com a linha de cuidados paliativos. E, no final, a possibilidade de a gente poder discutir e tentar uma conjunção de situações a levar essa discussão para os serviços, com o perfil de cada um dos participantes aqui. Janaína, você está pronta aí? Oi, doutor Igor. Boa noite. Estou pronta, sim. Vamos lá? Vamos. Estão conseguindo ver minha tela? Tudo certo. Vamos lá. Beleza. Então, boa noite, gente. Meu nome é Janaína Leiner, eu sou acadêmica de medicina, estou atualmente no 8º período no UniBH e faço parte da Liga Acadêmica de Oncologia da faculdade. O artigo que vou apresentar, ele aborda o tema: a consulta de cuidados paliativos é subutilizada em pacientes de cirurgia geral em estado crítico e foi realizado com a base de dados do Hospital Universitário de Duck. Então, o Colégio Americano de Cirurgiões recomenda que haja uma colaboração entre as equipes de cirurgia e de cuidados paliativos em pacientes em estado crítico. A inclusão desses especialistas é valiosa para o paciente, pois eles são treinados para incluir no tratamento questões culturais, psicológicas, sociais e físicas que fazem toda a diferença no prognóstico. Apesar dessa integração ser recomendada há várias décadas, ela ainda é mal caracterizada e a consulta mal definida. E a hipótese levantada pelo artigo é que ela não seja utilizada no hospital onde foi realizado este estudo. Como metodologia, foi utilizada a base de dados do próprio hospital entre os anos de 2014 a 2016, que levou em consideração os pacientes admitidos em serviço de cirurgia geral
que morreram durante a sua admissão. A estratificação primária foi entre os pacientes que receberam a consulta de cuidados paliativos e os que não se receberam. As medidas secundárias incluíram tempo de internação, tempo gasto na consulta, dias desde a consulta até o óbito e a execução de um plano de cuidados. Como resultado, encontraram que, entre os 105 pacientes que foram admitidos à cirurgia geral e morreram durante sua hospitalização, 6 morreram no dia da internação. Dos 99 restantes, apenas 39 receberam a consulta de cuidados paliativos. Pacientes que receberam consulta tiveram um tempo médio de permanência antes da morte de 18 dias, em comparação com aqueles que não receberam de 4 dias. Os dados mostraram que os pacientes que receberam a consulta eram geralmente mais velhos, brancos, segurados e internados no serviço de cirurgia vascular. As discussões geraram algumas reflexões, entre elas que a maioria dos pacientes cirúrgicos não receberam cuidados paliativos antes da morte, o que mostra uma falha na assistência, e os que receberam a consulta, elas ocorreram poucos dias ou horas próximos da morte do paciente. A equipe de cirurgia primária e a equipe de cuidados paliativos concordaram sobre a trajetória de cuidado do paciente na maioria dos casos. Os pacientes cirúrgicos foram os menos encaminhados para a consulta paliativa, e a razão mais comum para o encaminhamento era sobre objetivos de atendimento. Muitos cirurgiões expressaram um sentimento de despreparo e desconhecimento de como incorporar princípios de cuidados paliativos em seu dia a dia, e que faltam abordagens educativas padronizadas e validadas para a educação em cuidados paliativos. Por fim, o estudo concluiu que no hospital em questão, a consulta de cuidados paliativos é subutilizada. Foram identificadas barreiras para a consulta e promoção de cuidados paliativos entre as equipes, que serão trabalhados para a melhoria do atendimento, e que mesmo com os níveis baixos de referenciamento para a equipe paliativa, está ocorrendo uma mudança na cultura do hospital, e esses níveis estão aumentando para atender às recomendações do Colégio Americano de Cirurgiões. Essa foi a referência utilizada, e obrigada. Então, os parabéns, a excelente aula da Janaína. A escolha do artigo não foi à toa, né? Ela foi bem proposital à realidade que a gente vem tentando pactuar aqui, da presença do cirurgião na linha de cuidados paliativos, né? Não só como um servidor nessa radial, mas também em algum momento em que ele possa fazer as articulações da indicação da linha de cuidados, manejo da linha de cuidados, né? Assim, todos os aspectos que envolvam outras questões que futuramente a gente vai ter oportunidade de conversar sobre a comunicação, sobre as condições espirituais, né, da família e do paciente, que às vezes elas são muito mal interpretadas no contexto em que nós somos muito mais invasivos do que outras clínicas e outras especialidades médicas, e que isso vai trazer não apenas um ganho, né, para o serviço, como também um ganho para a própria instituição. É sabido hoje que esses fundamentos em que se prestam à humanidade, né, as condições desse tipo de linha de cuidados, trazem bastante o interesse, né, do paciente a frequentar esses hospitais, sob quaisquer aspectos, assim, não somente na demanda da doença, mas também de estar ali perto e acompanhando outras circunstâncias, e no contexto da ciência e no contexto da assistência que tenha empenho e incentivo, faz toda a diferença, né? Assim, na linha de cuidados do SUS ou na linha de cuidados em que a gente precisa diretamente dos programas do governo, e isso requer, né, por várias vezes, a presença do próprio cirurgião. É interessante para que a gente possa vivenciar tudo aquilo de novo e essa discussão no mundo, né? Haja visto, por exemplo, os hospitais de câncer de São Paulo, que são vinculados aos institutos com verba direta de incentivo, né? Como o cirurgião tem um papel muito importante, podendo surfar da tecnologia de ponta, tendo robô à disposição, tendo tecnologia de vídeo, né? Assim, centro de discussão de cirurgia em hospitais em que não somente trata-se, né, do câncer, mas também da linha de cuidados paliativos, e que isso, nesse cache de importância, o cirurgião ele tem que estar ali dando a opinião dele. Então, a gente vai hoje começar com o primeiro tema da noite. O Matheus, que é o residente do Hospital São Francisco do primeiro ano,
vai apresentar o nosso primeiro tema, em cima do primeiro dos procedimentos em que a gente vai discutir mais adiante, não somente as indicações, como também a rotina nossa do dia a dia. Tudo certo aí, Matheus? Opa, tudo certo. A tela já compartilhou aí, doutor Igor? Já compartilhou. Vamos lá? Beleza, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Matheus Mouzinho, sou residente do primeiro ano de cirurgia geral do Hospital São Francisco e hoje eu fiquei responsável pela apresentação do tema que versa sobre gastrostomia, tema esse que teve a orientação do Dr. Igor Michalik. Bom, primeiro mostrar minha referência, né, para a apresentação da técnica cirúrgica, o Atlas de Cirurgia Gastrointestinal, né, que eu vou falar um pouquinho da técnica cirúrgica de gastrostomia. Bom, primeiro iniciando a apresentação, vamos falar primeiro das indicações, né? A gastrostomia ela tem várias indicações, dentre elas a descompressão gástrica, né? Pacientes com a gastroparesia refratária, pacientes submetidos a uma grande cirurgia abdominal, né? Que podem evoluir no pós-operatório, com uma gastroparesia refratária, necessitando de uma descompressão gástrica, obtenção de via para nutrição enteral, principalmente as vias, principalmente uma nutrição mais prolongada, né? Principalmente 4 a 6 semanas dessa nutrição, um acesso gástrico direto, seja ela para hidratação, medicação, e essa gastrostomia ela pode ser feita por duas vias principais, né? A via percutânea, né, ou via aberta, e a via endoscópica. Eu vou falar um pouco da técnica cirúrgica das duas. Bom, os pacientes candidatos a essa gastrostomia, né, também são amplos os quadros clínicos que podem necessitar. Então, por exemplo, pacientes com disfagia após uma AVE isquêmico, né, necessitando da via de nutrição, pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço, muito comum no nosso serviço no Hospital São Francisco, né, ou de esôfago com obstruções altas, necessitando dessa via de nutrição, pacientes com alto risco de aspiração do conteúdo gástrico, né, mais uma indicação para essa gastrostomia. Dentre as complicações mais comuns seriam a obstrução desse catéter, né, principalmente medicamentos que não foram solubilizados, medicamentos que não são solúveis, que podem obstruir esse catéter, ou até mesmo a dieta. Essa desobstrução ela pode ser feita com lavagem com água morna, ou até mesmo com refrigerante, né, Coca-Cola, pode ser utilizado para desobstrução desse catéter. No nosso ambulatório de retaguarda, outra queixa muito comum é a perda desse catéter, né, e esse catéter, a gente sempre deve considerar, né, o tempo que ele foi implantado. Né, após 4 semanas, é mais tranquilo de que já tenha sido estabelecido o trajeto fistuloso. Então, esse catéter já pode ser trocado mais tranquilamente. Mais recente, né, com menos de 4 semanas, esse catéter não deve ser introduzido, né, deve-se optar por realizar uma nova gastrostomia após a cicatrização. E existem referências ainda controversas, né, da questão da reintrodução desse catéter por via endoscópica. Vou passar o próximo aqui. Passou de parar de passar os slides. Só um minuto. Bom, falar agora um pouco da técnica operatória, começando falando da gastrostomia por via aberta. Então, esse paciente em decúbito dorsal será feita uma incisão curta na linha média superior. Na sequência, vai ser feita com eletrocautério a abertura da pele, músculo, subcutâneo e fáscia, como exemplificado aqui na imagem. 2 fios em bolsa concêntrica de cera 2,0 serão passados, e esse estômago ele vai ser fixado com 2 pinças ao longo da grande curvatura. Na sequência vai ser introduzida uma sonda de Foley, né, uma sonda de Foley número 24, ela vai ser apreendida e puxada, né, por interior da cavidade abdominal. No centro daquela bolsa com os fios, né, vai ser feita uma abertura com a eletrocautéria no centro dos fios concêntricos em bolsa. Esse catéter, então, vai ser inserido nessa abertura e o balão de Foley vai ser preenchido com 10 ml de solução salina, né, como exemplificado na figura. Após a inserção do catéter, vai ser feita a fixação, né? A fixação da parede gástrica anterior na parede abdominal anterior. Vão ser feitas 4 suturas. Cada sutura vai ser colocada em um dos quadrantes envolvendo essa gastrostomia. E após essa sutura, essa sonda de Foley vai ser puxada para fora da parede abdominal anterior, né? Vai ser feita uma tração
né, com o intuito de aproximar a parede gástrica anterior com a parede abdominal anterior. Esse tubo, na sequência, vai ser preso à pele com 2 suturas de fio, né, de aço inoxidável 4-0 em espiral, também como exemplificado na figura. Bom, passando agora para a técnica da gastrostomia por via endoscópica, ela vai apresentar as vantagens de ser um procedimento menos invasivo, um procedimento que pode ser realizado com sedação venosa e anestesia local, mas que vai apresentar algumas contraindicações, entre elas a incapacidade de introdução do endoscópio ou do gastroscópio, seja o paciente que possui tumor, alguma estenose esofágica que não permita a progressão desse endoscópio, ou então varizes esofagianas, pelo risco de ruptura dessas varizes, ou uma contraindicação relativa, que seria cirurgias gástricas prévias, né, pela questão de aderências, né, que podem também dificultar a progressão desse endoscópio. Então, falando um pouquinho da técnica, né, vai ser introduzido esse gastroscópio, né, vai ser feito todo um exame, né, do estômago, do esôfago, né, do trato gástrico superior, e esse estômago vai ser insuflado. Na sequência, vai ser feita uma transiluminação aí da parede gástrica anterior, identificando o sítio de punção, né, por meio da palpação. Nesse local identificado, vai ser feita uma anestesia local e introdução da agulha. E, na sequência, uma ampliação dessa incisão com lâmina de bisturi para passagem do tubo de gastrostomia. Por meio dessa agulha, né, vai ser introduzido um fio guia. Esse fio guia no interior do estômago vai ser capturado pelo endoscópio ou por um laço de polipectomia que seja. Então, vai ser puxado esse gastroscópio para fora da boca do paciente, juntamente com o fio guia. Retira-se também a agulha do lumen gástrico da parede abdominal anterior, ficando somente o fio guia no trajeto. Então, esse tubo de gastrostomia vai ser passado, né, com uma extremidade, né, que possui uma extremidade semelhante a um dilatador, vai ser introduzido pelo esse guia, e esse tubo vai ser levado, né, até a incisão feita na parede abdominal anterior e exteriorizado. Vai ser feita a reintrodução desse gastroscópio para toda uma inspeção e avaliação do posicionamento do tubo, e na sequência vai ser feita a inserção e fixação, né, com suporte externo ao tubo que sai pela parede abdominal. E para encerrar, né, eu vou exemplificar com um artigo recente, né, dentro da linha dos cuidados paliativos, um artigo de 2019 que serviu para comparar essa gastrostomia por via endoscópica em comparação com a gastrostomia aberta em pacientes com câncer de esôfago em estágio avançado. Então, o objetivo vai ser comparar essas duas técnicas. Foi um estudo retrospectivo, um estudo com 64 pacientes com câncer de esôfago avançado, células escamosas estágio 4, que receberam suporte alimentar entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017. E as variáveis do estudo visavam analisar tempo de internação, dor pós-operatório, tempo intraoperatório e as complicações pós-operatórias do procedimento. As conclusões dos artigos foram que a gastrostomia endoscópica, né, percutânea, ela tinha mais vantagens em relação à gastrostomia aberta. Entre elas, a diminuição do tempo de internação hospitalar, né, o paciente, diminuição do tempo de internação por conta, né, de ser um procedimento menos invasivo, menor dor no pós-operatório. O único ponto aí negativo é a questão do custo médio do procedimento, né, por toda a questão do material de vídeo, torre de vídeo, então um procedimento mais caro, mais custoso, e um procedimento que envolveu menos complicações, né, somente foi relatado sangramento local em 3,6% desses pacientes. Já na gastrostomia aberta foram verificadas outras complicações, entre elas infecção do sítio cirúrgico em 8,3%, vazamento do tubo em 13,9%, perfuração intestinal em 2,8% e decência de ferida em 6,6%. Bom, então esse era meu objetivo do trabalho, né, apresentar um pouco sobre as duas técnicas e um artigo comparando ambas as técnicas. Eu encerro aqui minha apresentação e agradeço a todos aí pela atenção. Obrigado. Matheus, muitíssimo obrigado, excelente aula. Muito bem apresentado, não somente a condição da técnica cirúrgica, como também o artigo de comparação às duas propostas mais comuns, né? Quando a gente pensa na gastrostomia, eu acho que é importante para todos aqui o contexto principalmente do paciente oncológico, né? Que é uma realidade, pelo menos, mais próxima ao cirurgião. A gente sabe que outras circunstâncias dos pacientes que tem alguma disfagia, ou então que tem alguma situação de déficit neurológico também vivenciam isso, mas, sobretudo, nós que somos donos desses pacientes, eu acho que é importante
carregar alguns conceitos, alguns contextos aqui, para que todos os residentes, né, todos os colegas possam pensar em conjunto o seguinte: a maioria das vezes nós seremos solicitados a avaliar essa via alimentar ou seremos nós que indicaremos essa via alimentar. No início, ela será uma via alimentar suportiva, né, assim, que a gente vai imaginar que o paciente ele vai nutrir para que ele tenha a proposta cirúrgica. A gente sabe que o componente nutricional ele é amigo do cirurgião, ele é uma das coisas com as quais se torna quase que contraindicação no paciente desnutrido, a não ser que a gente tenha que ter uma via como essa, cirúrgica, para poder nutrir, a partir daí fazer as grandes cirurgias, e que a gente tem também algumas informações precoces do processo. Então, se você for pensar, né, nos tumores que vão obstruir o trato gastrointestinal até o estômago, produzindo que seja não só obstrução como a paresia, é importante que a gente tenha essa via alimentar. Então, ainda na linha de tratamento, né, nós seremos aqueles que faremos essa articulação do ponto de vista nutricional e da proposta de tratamento cirúrgico, e nós seremos esse interconsultor e também dono do paciente para o segmento que possa ser neoadjuvante ou adjuvante ao procedimento principal cirúrgico. Há de se pensar, né, que o estudo do paciente, do status performance, da condição nutricional, da forma e da circunstância, a adaptação à técnica e ao aparato é importante, né? Nós temos que sempre conversar com o paciente. É uma circunstância em que ele está a vida inteira, né, assim, há anos a fio comendo pela boca, e ele vai ter que se render a essa circunstância, apesar de todos os percalços que ele está vivendo, tendo que regurgitar comida, aspirando por vezes comida, e topar uma circunstância em que vai tirar ele de um grupo social que antigamente ele sentava na mesa para comer com todo mundo, partilhando a comida, aquele momento, e agora ele vai ter uma sonda para a barriga dele, que gera algum tipo de constrangimento, que gera algum tipo de manejo de trabalho completamente diferente, que não traz para ele as mesmas experiências afetivas de paladar, de interação social, e é nosso dever, como cirurgião, a gente está a par disso tudo. E qual a grande importância de pensar nisso para a linha de cuidados paliativos? Porque depois que a gente trata o paciente e indica, né, o cuidado, esse paciente ele tem que ser cada vez mais direcionado para a condição de uma vida no lar, né? Esse paciente não pode viver um consumo maior, né, do que ele está se nutrindo, se a gente está pensando em que em casa ele tenha que ter esse manejo, e em casa ele possa ter o mínimo de interação ainda até o passamento dele com todos aqueles entes queridos. Então, a primeira circunstância é lembrar, né, que assim, dentro daquele paciente que, por vezes, a gente não vai mais fazer o tratamento dele efetivamente, nós temos por obrigação a entregar ele socialmente, entregar ele no contexto familiar, com alguma coisa que permita ainda viver, né, e que ele possa ter, com tudo isso, assim, uma menor repercussão da doença com uma desnutrição grave, né? Então, esse momento dentro da linha de cuidados, ainda que já tardio, é importante para o cirurgião, porque ele, muitas das vezes, que teve esse paciente durante muito tempo, ou que herdará esse contato com ele, vai ter que, no decorrer disso tudo, conviver com complicações ainda maiores do que o paciente saudável. Então, o primeiro aspecto é pensar o seguinte: a indicação da técnica, o contexto e o consentimento familiar e do próprio paciente, a forma de se conversar a respeito do que está se propondo. A gente sabe muito bem que hoje, por exemplo, os hospitais e a linha privada têm sondas excelentes, assim, com manejo muito mais simples, mas nós que estamos no SUS no dia a dia, é sonda de Foley, técnica aberta, fixação com fio de sutura e assim por diante, né? O paciente desnutrido ele vai ter problema de vazamento, problema de nutrição, entupimento de sonda, circunstâncias em que ele eventualmente vai ter problemas de constrangimento, né? Na hora que vai tomar um banho, vaza suco gástrico, ele está dormindo, vaza, ele deita em cima da sonda, enfim, todas as coisas que a gente está cansado de saber que são
problemas que vão ser vividos em casa e que a gente vai receber num ambulatório de retaguarda. E, ao mesmo tempo, condição interdisciplinar, porque uma sonda de gastrostomia, ela não vive sem a presença, né, do nutricionista conosco para poder passar as informações da dieta pronta, da dieta a ser adquirida, da dieta por ser feita, pela contextualização de fé e de crença, né, de que aquilo ali vai, de fato, alimentar o paciente, e vai fazer parte dessa equipe que, para poder conduzir, né, tanto a linha de cuidados quanto a linha de tratamento, precisa de ser dividido e reforçado na quantidade. Não vai ser somente o cirurgião ou a equipe cirúrgica, né, o detentor e o fiel depositário de todo o saber daquilo. Então, a gente vai ter que, de fato, né, conversar sobre isso, a forma de poder se administrar o estômago, com enfermagem, a forma de se administrar e ter o cuidado e o manejo da sonda com a própria nutrição, a indicação da possibilidade de sair de uma sonda nasentérica para uma sonda de gastrostomia ou de parar de mastigar para poder fazer a via alternativa com a fono e assim por diante. Então, eu queria que, desse contexto que a gente pensasse, nessa via alimentar, que é uma rotina, né? Eu costumo dizer que nos pacientes oncológicos, lá no Luxemburgo, por exemplo, no Hospital Luxemburgo, quando eu era residente, a gastrostomia é a mesma coisa do que a cirurgia de apêndice em outros serviços, né? É uma técnica aberta, com uma técnica em bolsa, onde você vai abordar uma víscera oca, e a única diferença é que você vai colocar uma sonda ali. Mas, né, por técnica, a gente vai ter a variação de todo esse contexto que envolve a circunstância do tratamento e do cuidado paliativo. No segmento, a gente passa, então, para a segunda das ostomias. Quem vai apresentar agora o residente do primeiro ano do Hospital Municipal, doutor Célio de Castro, doutor Igor Pugioni. Igor, está tudo certo aí para apresentar? Tudo certo, Igor. Boa noite, me escuta? Vamos lá? Vamos. Tá tudo ok com o slide? Tudo certo. Então vamos começar. Boa noite a todos. Meu nome é Igor Pugioni, sou médico residente do primeiro ano de cirurgia geral do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. E para acrescentar na discussão, fiquei responsável por dissertar um pouco sobre jejunostomia no paciente em cuidado paliativo, demonstrando técnicas abertas e laparoscópicas usadas nas abordagens e algumas complicações que podemos nos deparar durante a realização do procedimento. Minha literatura teve como fundamentação teórica o livro cujo tema é Condicionamento Mental para a Execução de Operações Comuns em Treinamento de Cirurgia Geral, onde busquei informações sobre a jejunostomia aberta, acrescidos de informações encontradas no livro-texto do Zollinger. Além disso, utilizei 2 artigos publicados no início desse ano, que serviu como fundamentação teórica para evidenciar novas técnicas cirúrgicas laparoscópicas que estão sendo usadas na confecção de jejunostomia e complicações que são inerentes ao procedimento. A jejunostomia, como definição, é a colocação de um catéter comunicando a luz jejunal ao meio externo, com a finalidade descompressiva, ou mais frequentemente para alimentação. Ela é usada como via de acesso à nutrição interal, em situações de impedimento da utilização das porções altas do tubo digestivo, como podemos encontrar nos processos estenosantes de esôfago e estômago, além de tumores gástricos, carcinoma de esôfago, proteção de estruturas gastrointestinais e uma série de situações que impedem o paciente de nutrir por via oral. Esse fluxograma que encontrei no Seibson é bem elucidativo no que se refere à importância da nutrição para o nosso paciente, tendo em vista que até 50% dos pacientes internados em unidade hospitalar podem estar desnutridos na admissão e outros 25% a 30% tornam-se desnutridos durante a internação. A primeira opção de nutrição, desde que patente, será a nutrição oral,
e quando isso não é possível, ou o paciente não profere uma previsão de patência da via oral, normalmente maior do que 4 semanas, devemos levantar a possibilidade de uma via definitiva para oferecer esse suporte nutricional ao doente. É onde entra a jejunostomia. Sabendo a definição e abordar as principais indicações de utilização da jejum, vamos levantar agora as formas, como elas são confeccionadas. Dentre as técnicas utilizadas, utiliza habitualmente a de Witzel e a de Stam, que se diferem basicamente pela tunelização do catéter na primeira técnica. O acesso é por incisão supraumbilical, paramediana interna, cerca de 10 centímetros de comprimento à esquerda do paciente, conforme tracejado no modelo. Abre-se os planos da cavidade abdominal, identifique-se a alça jejunal, normalmente situada a 40 a 60 centímetros do ângulo de Treitz, com a mobilidade adequada, né, para se justapor sem tensão ao local selecionado para fixação da jejunostomia na parede abdominal. Aplique-se 2 pontos de reparo na alça jejunal e uma sutura em bolsa. A posteriori faz uma pequena incisão no centro dessa bolsa, na borda antimesentérica, o suficiente apenas para a passagem de um catéter. A diferença de Stam para o Witzel é que na última, após o fechamento da sutura em bolsa, aplica-se pontos seromusculares de cada lado da sonda, numa extensão aproximada de 6 a 8 centímetros, para sepultamento da sonda, constituindo um túnel seromuscular. Nesse primeiro diapositivo, a gente pode ver elucidando a técnica de Stam, uma imagem que é do Zollinger, e nos diapositivos posteriores a gente consegue ver a tunelização conforme descrito pela técnica de Witzel. Essa foi a técnica aberta, né? Ao abordar a jejunostomia pela laparoscopia, é sabido que diversas técnicas já foram descritas e que a abordagem de Witzel permanece negligenciada devido à dificuldade de suturar o intestino ao redor do tubo e prendê-lo à parede abdominal. Sendo assim, esse estudo recente de um grupo italiano de Bergamo publicou no início desse ano uma nova técnica para a jejunostomia laparoscópica, usando uma sutura farpada simples para proteger o intestino e tunelar o catéter de jejunostomia de acordo com a abordagem de Witzel. Inicialmente, um trocarte de 10 milímetros é colocado na linha média, que será a mão esquerda do cirurgião, logo acima da cicatriz umbilical. Um trocarte de 10 milímetros é colocado na fossa ilíaca direita, 2 centímetros abaixo do ponto de McBurney, onde será introduzido o laparoscópio. E um trocarte de 5 milímetros é colocado na linha média hipogástrica, onde será a mão direita do cirurgião. Além disso, é necessário ainda um ponto em hipocôndrio esquerdo para a esterilização da sonda jejunal, onde passará um trocarte de 5 milímetros que orientará os pontos de sutura e fixação da jejunostomia. Uma alça de jejunostomia escolhida, no artigo fala de 30 a 40 centímetros do ligamento de Treitz, e marcada porque é ali que ficará o orifício de entrada intestinal da sonda de jejunostomia. Inicialmente, faz-se uma sutura com o fio farpado para ancorar a região de sutura na parede abdominal, como vemos nessas imagens à direita. Em seguida, a alça jejunal é alcançada e levada suavemente em direção à parede abdominal e a sutura é assegurada. Logo em seguida, repete-se esse ponto e, finalmente, a alça é assegurada na parede abdominal e facilita o prosseguimento da técnica e, consequentemente, a tunelização do catéter. Uma pequena incisão é feita com gancho monopolar na borda antimesentérica do jejuno, cerca de 4 a 5 centímetros caudal ao local da ancoragem. Posteriormente, a agulha é passada através da parede do intestino e, em seguida, sobre o tubo de alimentação e depois novamente através da parede intestinal e, finalmente, através da parede abdominal, logo abaixo do ponto de entrada do tubo.
Em seguida, a sutura é fixada e facilita o início da tunelização da jejunostomia e finalização do procedimento. Esse estudo ele apresentou uma taxa de complicação mínima, que não foi nem levantada por ser irrelevante, e possui um ΔT para a realização do procedimento de cerca de 45 minutos. Um dos pontos negativos levantados, e que foi discutido até numa discussão de enfermaria com a chefe do nosso serviço, é o valor do material utilizado, que limita um pouco a difusão ampla da técnica. É sabido que a nutrição perioperatória adequada é crítica para o sucesso dos resultados cirúrgicos em nossos pacientes, como o doutor Igor falou recentemente, que tem esse acompanhamento com a nutrologia, e a colocação do tubo de alimentação pela jejunostomia, ela pode garantir o acesso à alimentação enteral e, consequentemente, o sucesso do nosso procedimento e da nossa cirurgia. Porém, a utilização desses tubos para alimentação tem apresentado algumas disfunções que podem comprometer sua utilização. Esse estudo norte-americano, publicado recentemente, acompanhou num período de 8 anos mais de 500 casos de pacientes que utilizaram sonda de jejunostomia e notificou os problemas encontrados pelos seus usuários e cuidadores na manutenção desse tubo. Os pacientes foram agrupados de acordo com o tipo de procedimentos que foram submetidos, como esofagogastrectomia, ressecção hepática, ressecção pancreática e ablação pancreática. A decisão de colocar um tubo de jejunostomia foi feita no pré-operatório e obedeceu ao menos um dos critérios, né, que era qualquer anastomose esofágica, uma albumina menor que o valor de referência, uma comorbidade pulmonar grave, definida como suplementação de O2, ou uma função pré-operatória pulmonar com teste menor do que 70% do previsto. Para a gente remover a jejunostomia, foi baseada na capacidade do paciente de consumir, por via oral, pelo menos 1.800 calorias por dia, e a capacidade dele de manter o peso por 3 semanas após a interrupção da alimentação enteral. Durante o período do estudo, foram analisados 542 pacientes no total, sendo 60,7% do sexo masculino. A duração da colocação do tubo de jejunostomia diferiu entre os grupos e apresentou uma mediana de 65 dias de permanência, sendo uma média de 38,5 dias para pacientes submetidos à ablação pancreática, que foi o menor tempo, e 81 dias para pacientes submetidos à ressecção esôfago-gástrica. Uma das formas que o estudo encontrou de não perder os pacientes e ter acesso às reclamações foi a disponibilização de um número de telefone, onde pacientes e acompanhantes entrariam em contato, caso a jejunostomia apresentasse algum tipo de problema. Durante o período foram registrados um total de 78 ligações, e dessas 38 ligações telefônicas foram de pacientes submetidos à ressecção esôfago-gástrica, 3 pacientes após ressecção hepática, 21 atendimentos após a ressecção pancreática e 16 após a ablação pancreática. Houve um total de 191 complicações independentes relacionadas ao tubo de jejunostomia durante o período estudado, que acometeram um total de 119 pacientes, e dentre as complicações mais comuns foi o deslocamento do tubo, seguido de entupimento e vazamentos, respectivamente. Outros eventos incluíram infecções, abscessos no local da jejunostomia, drenagem inadequada, dor, intolerância ou sangramento no local da jejum. A frequência geral de eventos adversos diferiu significativamente por operação, com uma incidência de 88 eventos adversos após ressecções esôfago-gástricas, 13 eventos adversos após a ressecção hepática, 71 eventos adversos após a ressecção pancreática e 19 eventos adversos após ablações pancreáticas. No que tange a readmissões por complicações de tubos de jejunostomia, foram necessários readmissões no total de 3% dos pacientes,
e não diferiram significativamente entre os grupos cirúrgicos. Além disso, variáveis como idade, sexo e duração do tubo de jejunostomia não foi significativo na ocorrência de complicações. Na discussão, o estudo reforçou a importância da nutrição no paciente cirúrgico para alcançarmos resultados satisfatórios em melhora do nosso paciente, consequentemente diminuição de tempo de internação, e os tubos de alimentação jejunal possibilitam alcançar esse sucesso na recuperação do nosso doente. A experiência do estudo demonstrou que 22% dos pacientes desenvolvem complicações relacionadas ao implante da jejunostomia, o que concorda com a literatura disponível atualmente. Na conclusão, o estudo observou que a colocação de jejum pós-operatória apresenta um risco associado de complicação, como dito anteriormente, que pode exigir nova imagem e reinternações em até 22% dos nossos doentes, o que é aceitável para os benefícios associados ao acesso interal. Observou que a duração da jejunostomia não foi um preditor de complicação, mas sim um procedimento cirúrgico ao qual o paciente foi submetido, e observou que pacientes submetidos à esofagogastrectomia, especificamente, têm a maior duração de tubo jejunal com base nos parâmetros nutricionais e metas de remoção. Queria agradecer ao convite do professor Igor e disponibilizar meu e-mail para qualquer dúvida pertinente ao assunto abordado. Obrigado. Eu que agradeço a participação do Igor, já está virando nosso sócio, ainda bem, né? Uma relação muito boa que fiz com ele no nosso convívio lá no Hospital Municipal Dr. Célio de Castro. Excelente aula, parabéns. Eu gostaria que todos pudessem refletir, porque a jejunostomia, ela, dentro da linha de cuidados, ela tem uma participação importante, como a gastrostomia, mas ela tem algumas peculiaridades diferentes na presença dos nossos serviços como um todo, né? Hoje é sabido, por exemplo, que num padrão ótimo ou subótimo, a gente tem a presença das sondas de gastrojejunostomia que são posicionadas por endoscopia. Ótimo, né? O tema não foi abordado aqui porque a gente não está tratando diretamente da possibilidade endoscópica, pensando no que o residente vai operar. Mas é importante que os residentes todos tomem conhecimento disso. Mas a jejunostomia ainda como indicação de uma técnica, mas com algumas coisas bem detalhadas, se pensar nessa possibilidade para uma linha de cuidados, né? Então, olha só, quando se opta pela uma jejunostomia, não por uma gastrostomia, por vezes, a questão da localização dessa obstrução, dessa paresia, né, dessa condição que vai fazer essa decisão, deve ser levado em conta as características diferentes dessa víscera oca que você vai eleger como via de alimento para esse paciente. As complicações são muito maiores, são descritas como circunstâncias não apenas semelhantes à da gastrostomia, mas em maior número por outras circunstâncias, por ser uma alça livre, de movimento atípico em detrimento ao que é o estômago, a questão da própria parede, a textura da parede, a forma muscular de organização, né, o pulso de peristaltismo e assim por diante. Então, esperem quando for indicar isso para um paciente que está indo embora do hospital e indo para casa, que muitas das vezes as circunstâncias da comunicação podem aliviar bastante as complicações que vocês vão fazer com que o paciente, ao invés de ficar mais tempo em casa, ele faça mais visitas ao hospital. Veja bem que no artigo que o Igor apresentou, um número de telefone, que hoje é muito comum, né? A gente tem WhatsApp, tem BIP do plantão, tem WhatsApp do residente. Uma informação simples pode fazer com que esse paciente estresse menos dentro de casa, resolva talvez o problema dentro de casa e visite menos o hospital, que é o objetivo da linha de cuidados paliativos. E dentro da escolha feita pela jejunostomia, lembrar que o tratamento que a gente tem, ótimo, ele permite a gente fazer uma forma de condução muito mais tranquila,
mas aquela que não é, né, a padrão hoje, que o SUS faz, passa por uma pilha de problemas, né? Há de se lembrar que o paciente que vai com uma jejunostomia, as adaptações que a gente tem de aparato de sonda, seja a Nelaton ou a Foley, cada uma tem uma circunstância bem peculiar de complicação. Uma pela dureza do material, pelo desgaste que possa ter, pelo contato direto erosivo com a alça, a outra pelo inferno do balonete, que sempre vai ter alguém querendo insuflar nesse balonete dieta, medicação e outras coisas mais, e que vão causar ao paciente, né, a razão da complicação ou até mesmo do óbito e não da doença. Então, a gente tem por dever, como médico, como responsável por essa indicação, o pensamento nesse aspecto. Lembre-se, né, para trás daquele segmento de jejum, a gente tem uma alça fixa, nós temos ali 2 esfíncteres de grande pressão, e talvez a importância dessa escolha, né, para que, eventualmente, por exemplo, um conteúdo gastroalimentar não reflua para o esôfago e possa participar de uma maneira mais intensiva numa fístula, ou pela proteção de um estômago que já está mais parético e tem um esvaziamento um pouco mais complicado, ou por bypassar uma circunstância em que ali a via alimentar ela vai ser privilegiada, enquanto uma via descompressiva para montante ou jusante ela possa ainda assim existir também. Então, todas essas coisas fazem parte do raciocínio clínico e cirúrgico da escolha da técnica. Lembrando lá atrás, quando a gente falou a respeito da gastrostomia, se emprega a mesma coisa, a questão da indicação nutricional para aquilo que a gente vai pensar do pré-operatório, do preparo do paciente, ou secundário, aquilo que nos for solicitado, onde o paciente vai ser irradiado, o paciente vai sofrer uma quimioterapia adjuvante ou neoadjuvante, junto com o insulto também da radioterapia, para que a gente dê suporte nutricional e ele possa vencer tudo isso, tendo um resultado a ser entregue melhor do que as consequências do que aquilo ali possa dilapidar. Mas, dentro da linha de cuidados, dentro da possibilidade daquilo que a gente vai pensar desse paciente ir para casa, deixar muito clara a questão da informação. Esse paciente ele tem que saber, para quando ele for na UPA, por exemplo, falar e comunicar com o médico que ele tem uma jejunostomia, que seja você deixar um bilhetinho para ele, que seja você chegar e explicar a diferença para essas coisas, que seja você chegar, como já falei com alguns residentes meus, desenhar e mostrar qual opção que ele tem naquilo ali, para que outras circunstâncias não tragam para ele a catástrofe da complicação ou até do óbito por situações de iatrogenia que existam pela ignorância que guarda esse paciente. Lembrem-se, o nosso dever, para além de alimentar e fazer esse paciente voltar para casa e poder vivenciar a circunstância com a família, né, até o momento do óbito, com o mínimo de dignidade, é também fazer com que ele nos ajude a cuidar, que ele seja ainda responsável pela doença e não a doença responsável por ele, que ele possa, naquele momento, ser o fiel depositário da opção que você fez, com toda a chance e a decisão assertiva de dar para ele uma gastrostomia ou uma jejunostomia, ainda que com todas as dificuldades que a gente tenha de uma sonda inadequada, de uma nutrição que vai ser feita, né, com um liquidificador e uma peneira. Eu convido todos vocês a poder pensar nisso tudo, porque não basta somente indicar a cirurgia. Um dia senta com a nutrição, cada um dos que estão aqui, se tem a oportunidade de vivenciar o paciente oncológico, que faça isso, vá até o setor de nutrição do hospital, e se caso vocês não tiverem, né, sinta-se à vontade de me procurar para ver no São Francisco. Eu convido a vocês a sentar com os nutricionistas, passar com eles o tempo que eles têm para poder orientar de como faz uma dieta, entendeu? Tentem fazer dentro de casa com a peneira e um liquidificador e tomem aquilo. Eu garanto para vocês que assim, a sensação ela traz pelo menos um estranho na vida de vocês. Mas mais do que isso, a dificuldade que vai ser o de vocês articularem com tudo isso. E olhe que aqui todos universitários ou pós-graduandos, né, em medicina, e que ainda assim, né, o nosso coitado, desdentado, analfabeto, ou mesmo aquele que está ansioso pelo câncer que o guarda, sabendo que a morte está ali perto, que o passamento está muito perto, ainda tem que pensar nisso, né? No momento em que tudo está dentro de casa e que ele precisa de se nutrir
como tarefa para a vida e de se manter vivo, o cara ir lá, que não tem condição de comprar uma dieta enteral para poder ser administrada ali, fazer tudo isso e passar por essa circunstância. No mínimo, o constrangimento a gente ganha com isso. E se você, médico, se você, acadêmico, se você da equipe multi é capaz de poder comprar essa possibilidade da informação, e que são temas que a gente tratará do cuidado paliativo, mas principalmente, né, da informação correta, da clareza da comunicação, podem ter certeza que o que a gente vai estar entregando lá no final é ótimo para esse paciente, porque ele vai permanecer com a família, permanecer em trato com a doença, fidelizado às suas circunstâncias, com menos dúvida, com menos retorno no hospital, e você vai ter com tudo isso a certeza de que você tem, desde a linha de entrada dos pacientes que vão sair com cura ou controle adequado do câncer, até a linha de cuidados paliativos, bastante eficiente. Então, sobre o aspecto que nos guarda agora dessa via alimentar, eu queria que a gente pudesse ter essa reflexão, e assim que a gente terminar aqui com os temas, que talvez os outros colegas cirurgiões possam falar da experiência. Para o terceiro tema da noite, sobre colostomia, eu convido o Dr. Gerardo Lama, segundo ano de residência no Hospital São Francisco. Ele vai estar falando a respeito, muito provavelmente, da cirurgia mais executada no contexto dos cuidados paliativos, das ostomias, né? Capítulo à parte dentro da coloproctologia, capítulo à parte dentro da cancerologia cirúrgica, capítulo à parte dentro do trauma e das doenças crônicas, e por isso, pensando até mesmo pela partição que a gente tem do trato gastrointestinal baixo, né, ela ser uma opção em vários aspectos, não só na linha de tratamento, como na linha de pré e perioperatório, como também na linha de cuidados paliativos. Gerardo, está tudo certo aí? Tudo certo, chefe. Boa noite com todos. Boa noite. Vou compartilhar aqui a tela. Deu certo? Está conseguindo ver minha tela? Sim, agora sim. Vamos lá. Perfeito. Boa noite com todos. Eu sou o Dr. Gerardo Lama, sou equatoriano, R2 de cirurgia geral, do equipe do Dr. Marcelo Girundi e do Dr. Igor Michalik. Então, primeiro, só para tirar umas dúvidas sobre os conceitos, o estoma, a ostomia e a colostomia. O estoma é uma abertura, tá? Através que pode ser feita de uma cirurgia, tá? De uma víscera oca hacia o exterior. A ostomia vai ser uma exteriorização do intestino pela parede abdominal. Pode ser do íleo, tá? Ou do cólon. E por último, enquanto a colostomia, ela vai ser uma exteriorização, tá? Do intestino grosso pela parede abdominal. A colostomia é usada em vários casos clínicos, tá? Em várias cirurgias, tá? E que vai permitir a saída de fezes, tá? Em pacientes, por exemplo, que são obstruídos. Por último, as fezes vão sair por meio do estômago, tá? O qual vai ser localizado na superfície do abdômen, tá? E vai ser recolectados em uma bolsa de Harman, tá? Ou também chamada bolsa de colostomia, como podemos ver no gráfico do lado direito. Quanto à classificação, a colostomia pode ser dividida em 4 formas. Vai ser uma colostomia ascendente, quando está no cólon ascendente, colostomia transversa, no cólon transverso, colostomia descendente, no cólon descendente, e a colostomia também sigmoide. Enquanto às fezes, quando a gente realiza uma colostomia, por exemplo, no cólon ascendente, aqui as fezes vão ser semilíquidas e vão ser muito irritativas. Quando se realiza uma colostomia a nível do cólon transverso, as fezes vão ser semissólidas, as fezes vão ser irritativas, tá? E por último, quando se realiza uma colostomia no cólon descendente ou no sigmoide, as fezes são sólidas e não vão ser irritativas. Enquanto à classificação pela função, tá? Pode ser descompressivas e também podem ser derivativas. Por exemplo, em pacientes com um tumor ressecável, tá?
no qual se realiza uma anastomose e se tira uma alça, né? Se faz uma colostomia. E, por último, tem uma classificação de temporárias ou definitivas. As indicações, como eu falei, temporárias ou definitivas, se dividem em câncer de reto, obstrução de sigmoides, cânceres anais e incontinência anal. E as definitivas se vão dividir em traumas de cólon, câncer de cólon, fístula retovaginais ou retovesicais, megancólon congênito e obstruções colônicas. Enquanto à confecção da ostomia, achei um pouco importante, muito importante estou aqui, tá? No momento de escolher qual é a alça que vamos usar no momento de realizar a colostomia, temos que pensar em 5 aspectos importantes. A primeira vai ser a viabilidade da alça, ou seja, que a alça tenha uma boa irrigação. Tá? A tensão da alça. O que acontece? Às vezes, durante as cirurgias, nós damos conta que o cólon é muito curto, ou às vezes, por mais que seja às vezes em pacientes que têm câncer, tá? São pacientes obesos com tecido adiposo muito grosso, tá? E no momento de realizar essa colostomia, a tração da alça é muito forte, tá? E por isso se deve realizar uma colostomia com uma leve tensão. É importante preservar as arcadas marginais, tá? Para ter uma boa perfusão da alça. Sempre vai ser importante utilizar asas móveis, tá? E se, como eu falei, se tem um pouco de tensão, você pode realizar uma mobilização dos ângulos, ou seja, a alça, se a alça está em ângulos ou se está fixada. A classificação, de acordo à técnica, pode ser aberta ou laparoscópica. Por geral, no Hospital São Francisco se realiza mais a técnica aberta, tá? A qual se vai dividir em ostomias laterais, ou em alça, ostomias dobles, ou em cano de espingarda, que se vai dividir em a técnica de Divine, ou Mikulicz, que a diferença delas é que as duas vão ter duas bocas, tá? Uma boca a qual vai ser para eliminar as fezes, e a outra vai ser uma fístula mucosa. Tá? E uma delas se vai unir, tá? Se vai realizar uma união, tá? E a outra vai ser separada. E por último, vamos ter a ostomia terminal, ou também chamada ostomia de Harman. Aqui temos um gráfico no qual vamos olhar de melhor forma como é a ostomia lateral em alças. Como podemos ver, vai ser uma exteriorização, né, da alça pela parede abdominal. A ostomia doble, como eu falei, podemos ver que tem duas bocas. A primeira, que está no gráfico superior, vemos que o conteúdo fecal vai sair para o segmento proximal, tá? E a fístula mucosa vai ficar no segmento distal da alça, tá? E vai se exteriorizar pela parede abdominal. E por último, temos a ostomia terminal, hoje Harman, tá? No qual um coto vai ficar dentro do abdômen, mas ele vai estar fechado, tá? E a outra alça vai ser para liberar as fezes e vai se exteriorizar. É importante saber que aqui cirurgiãos, por geral, eles às vezes pegam um ponto no colo retal, que vai estar fechado dentro do abdômen, para, se o paciente chegasse a precisar, por exemplo, realizar uma reconstrução do trânsito, tá? Identificar da melhor forma e mais fácil esse coto. Achei importante este gráfico porque às vezes nos perguntamos qual é o melhor lugar onde podemos realizar essa ostomia. Onde que vai ser? Do lado direito mais superior, mais inferior? Tá? Então eu achei muito importante esta regra que se chama regra de 442, tá? O qual consiste em pegar o borde costal inferior, tá? Pegar 4 centímetros hacia a cicatriz umbilical e também, desde a cicatriz umbilical, contar 2 centímetros. Aí, esse vai ser uma boa opção para realizar essa ostomia, ou também, desde a cresta ilíaca superior direita, por exemplo, aqui no gráfico, tá? Tomar 4 centímetros e 2 centímetros desde a cicatriz umbilical. Enquanto à técnica cirúrgica, tá? Vai consistir em que vamos a realizar uma incisão, tá? Na pele transversal, o qual vai ser transversal, por geral, vai ser de 3 a 4 centímetros, na região que acabei de falar, tá? Com essa regra de
essa regra, tá? Uma vez que se esteja no músculo, você vai realizar uma incisão longitudinal, cefalocaudal, tá? Até chegar à cavidade. Isso vai permitir que o músculo não sofra muito no momento da incisão. Após isso, vamos a exteriorizar a alça do cólon, tá? Por contraabertura. Como podemos ver aqui na imagem, pode ser, por exemplo, com uma pinça Van Gogh ou uma pinça Alice, tá? É importante que podemos ver no gráfico direito, tá? Que no momento do fechamento da poneurose, onde se realiza a colostomia, deixar só um dedo de separação. Por que isso é importante, como podemos ver no gráfico? Para evitar que a alça se comprima muito e evitar eventrações parastômicas, tá? E a diferença entre a colostomia terminal é que, como podemos ver no último gráfico, vai ter só uma boca, né, que se vai exteriorizar. Por último, vamos a realizar a maturação da alça, que consiste na sutura da alça na pele, tá? O qual vai ser realizada um ponto na boca da alça, ou na parte na parte exterior da alça, o qual vai ser um ponto total, que vai abarcar todas as camadas da alça, seguido por um ponto na parede do intestino, que vai ser seromuscular, e por último, vamos a pegar um ponto na pele, e vamos a realizar isso em 4 pontos cardinais, que vão servir para uma fixação boa da alça. E a continuação, você vai realizar uns reforços entre os pontos realizados. Por último, você vai colocar a bolsa de Harman, que falei, né, para ela recolectar os resíduos entéricos e fecais. Enquanto às complicações que realizar uma colostomia pode acontecer, vai ser, por exemplo, a necrose, tá? E que está relacionada a transtornos na irrigação da alça, infecções, como em qualquer cirurgia, hemorragias por vasos, por exemplo, que não estão ligados no momento, edemas, os quais sempre vão acontecer e vão diminuir à medida que passa o tempo, por já 72 horas. Vamos a ter abscessos e fístulas, perfurações por usar cânulas de irrigação e prolapsos da alça, por exemplo, por pacientes que têm tosses crônicas. Também pode apresentar-se eviscerações, tá? Que o tratamento vai ser cirúrgico, e granulomas. Aqui o Dr. Igor mandou um artigo, tá, para discutir. Em resumo, era uma comparação entre a ileostomia e colostomia em pacientes que apresentam um câncer de intestino grosso e que apresentam uma obstrução. O resultado do estudo dava que a ileostomia em si tem menos tempo de cirurgia e menos sangrado. A hospitalização vai ser aos mesmos dias, tá? Mas a ileostomia apresenta mais complicações no estômago, tá? A ileostomia vai ter mais irritação para a saída de fezes líquidas, né, em esse lugar, tá? E os pacientes vão apresentar maior hidratação e melhor nutrição quando se realiza uma colostomia. Ademais disso, as fezes têm uma melhor consistência que na ileostomia, por o qual o estudo sugeriu que a colostomia é superior que a ileostomia só por as frequentes complicações que se apresentam relacionadas com o estômago. Em cima, a colostomia é um procedimento muito importante para os cirurgiões que se realiza no dia a dia, por exemplo, no Hospital São Francisco, nas cirurgias de oncologia, nas cirurgias de coloproctologia, ou cirurgias gerais, que são, por exemplo, laparotomias exploratórias. E, enquanto os cuidados paliativos, ele é muito importante, por exemplo, em pacientes que têm obstruções por causa de tumores malignos já desenvolvidos, eles vão ajudar na descompressão da alça e também vai ajudar uma melhora na qualidade de vida do paciente. Muito obrigado. Agradecer ao Gerardo aí pela excelente aula. É um tema muito importante para a gente poder tratar, né? Eu costumo brincar com alguns residentes, falar que uma colostomia salva vidas. A gente costuma de poder tirar um paciente da urgência, costuma de poder aumentar a sobrevida do paciente com uma colostomia, fazer com que ele volte a ter uma circunstância
de vida possível, né, ainda que o prognóstico esteja reservado. Então, é muito importante que todos tenhamos essa reflexão por uma cirurgia que, às vezes, ela é subtratada dentro do contexto do dia a dia do cirurgião geral, do coloproctologista, do cirurgião oncológico, na formação do residente. Para a gente sabe muito bem essas informações. E dentro da linha de cuidados paliativos, a mesma coisa. Não diferente de tudo que a gente disse, eu gostaria de enfatizar alguns aspectos com os quais eu pergunto e falo nos momentos em que a gente conversa sobre cuidados paliativos, o seguinte: qual é a sensação de vocês carregarem uma bolsa aderida dentro de uma circunstância do dia a dia, né, com fezes no seu abdômen? Literalmente dizendo como a gente coloca para os pacientes. Qual a sensação que vocês imaginam, sem perspectiva de poder reverter, de carregar uma bolsinha de cocô na sua barriga? Quais são as circunstâncias com as quais vocês têm que conversar com o paciente para que essa conjunção de fatores e crença do que você possa oferecer de melhor traga esse convencimento de que o paciente, naquele momento, possa ter segurança em ter uma bolsinha de cocô ali e que isso não vai trazer para ele, desde a fantasia, né, das piores coisas do mundo, ou de fato, os piores constrangimentos que ele possa ser estigmatizado. Porque a gente sabe, é um manejo complicado, é uma bolsa que, por mais que a gente, né, tenha toda a segurança hoje dos materiais, até mesmo para o SUS, dá problema, né? Assim, a pessoa dorme em cima da bolsa, ela estoura, a pessoa está em algum outro lugar, ela estoura, a pessoa que tem uma bolsa de colostomia vai receber um abraço, a pessoa que tem uma bolsa de colostomia pode passar por algum desarranjo qualquer a ter que trocar essa bolsa em lugares que talvez não tenha. E eu sempre lembro que o seguinte: numa palestra que a gente teve com o Dr. Ademar Lopes, né, médico cancerologista do Hospital AC Camargos, ele conduziu a linha de cuidados cirúrgicos de um dos vice-presidentes da República que a gente teve recentemente com o tratamento crônico, né, de um tumor, em que foi protelado várias vezes a questão de ser feita a colostomia. Ou seja, uma pessoa orientada com todo o recurso, com o tratamento sendo conduzido dentro de um hospital em São Paulo de alto nível, com um médico excelente, e mesmo assim ele não teve a condição de, num primeiro momento, convencer aquela pessoa de que talvez a colostomia fosse a melhor opção, né? Eu ainda brinco assim, da parte do cirurgião, você imagina você trazer a responsabilidade de fazer a colostomia no vice-presidente da República, ou no presidente, como a gente sabe, até que teve essa circunstância também. Portanto, não é fácil. E isso, para o paciente que vai para casa, tão pouco. Porque vocês vão ter que responder a pergunta: doutor, quando eu vou voltar a fazer cocô sentado na privada? Isso é demais, assim. Tem pacientes que isso é de uma importância que vocês têm que estar prontos para essa resposta. Vocês têm que estar prontos para poder efetivar essa comunicação. Não adianta só chamar a psicologia para conversar a esse respeito, não adianta só chamar o familiar, porque quem vai carregar a bolsinha com o cocô na barriga precisa de ter do médico, né, o compromisso sobre todos os aspectos. Compromisso na linha de cuidados, do tratamento, o compromisso de saber que aquilo ali pode estar salvando a vida, o compromisso de poder dizer para ele que ele pode voltar para casa, que o manejo é tranquilo, que existirão outras pessoas para isso, e principalmente que ele vai poder continuar fazendo as coisas dele quase que normalmente, né? Que ele vai poder continuar visitando os parentes, recebendo parentes, abraçando, conversando, tendo as informações necessárias, e que aquilo ali, de certa forma, é para ele uma circunstância transitória, ainda que seja transitória no limite em que ele ainda tem a vida. Claro, né, que a gente tem que pensar em indicar essa colostomia em vários contextos. Na urgência, ela tem que ser muito bem pensada. Na emergência, ela tem que ser muito bem pensada. Para os tratamentos neoadjuvantes ou adjuvantes, também tem que ser muito bem pensado. A estrutura e a conversa, o esclarecimento com o paciente a todo momento desse manejo. Olha, a gente vai fazer essa bolsinha dessa forma, você vai tratar e conduzir dessa forma, nós poderemos fechar
no tempo dessa forma, dependemos dessa e dessa resposta, trate bem dessa forma. Outras coisas, né? Quais são as complicações, quais são os tratamentos, como que no início as coisas acontecem, quem além de você, cirurgião, vai poder orientar, será que é necessário, de fato, ter uma outra pessoa? A gente não sabe que nível de constrangimento isso pode trazer para o paciente. Então, eu quero que vocês pensem muito bem que uma coisa é você ter um paciente dentro do hospital, que aquela bolsinha de colostomia está ali, a enfermagem faz aquele curativo sensacional, né? As meninas da enfermagem, né? Ou os meninos da enfermagem que são treinados na linha de ostomia, assim, fabulosos. Agora, a primeira troca dentro de casa, talvez eles não vão ter essa situação. A primeira troca dentro de casa, eles vão ver a primeira cara de nojo de um familiar, de uma pessoa que está muito perto. A primeira troca dentro de casa pode carregar o mito de falar assim, olha, cuidado, isso não pode ser assim não, você não pode chegar perto da cozinha, você vai contaminar a cozinha, né? Você vai sujar a sua cama. A primeira forma que ele for tomar um banho, a primeira forma que ele for passar por um constrangimento, uma bolsinha dessa, abrir, enfim, tudo isso é nosso dever, porque a gente propôs não somente a circunstância, né, de uma ostomia para que aquele paciente pudesse ter um apelo à vida ou um segmento da linha de cuidados. É obrigação nossa pactuar e dividir essa circunstância para que esse paciente ele ainda tenha esse bem viver. E, a todo momento, colocar na esperança de que o ganho vai ser muito maior do que qualquer constrangimento que ele possa passar ou complicação. E volto a dizer, a colostomia, dentro das ostomias, muito provavelmente e estatisticamente, é o procedimento cirúrgico dessas de situações paliativas ou até definidas mais praticados do trato gastrointestinal, e as circunstâncias, discussões, recorrência, pensamentos, estratégia, tudo isso, né, é muito bem pacificado e é dever nosso, como cirurgião, saber, né? Porque a gente não somente vai operar e fazer numa solicitação de um paciente que veio para a gente, como a gente vai indicar em várias circunstâncias diferentes. Bom, o último artigo da noite a gente vai discutir com o Paulo. Paulo Góes é R2 de cirurgia geral no Hospital São Francisco, e a gente vai falar sobre as derivações biliares. Paulo, me escuta? Estou escutando, Dorigo, está me ouvindo aí? Tô. Vamos lá? Bora. Bom, tá vendo aí a tela? Tudo certo. Boa noite a todos, meu nome é Paulo, sou residente do 2º ano de cirurgia geral do Complexo Hospitalar São Francisco. Essa é a aula de educação continuada, né, Comissão Virtual de Tumores, Dr. Igor Michalik, e ele me deu o tema da derivação bilidigestiva, abordagem paliativa. Me foi passado, né, 3 artigos, eu escolhi 2 para apresentar, porque o outro ele era, não era tão interessante a princípio a gente abordar nesse contexto oncológico e paliativo. Então, esses aqui são os artigos. O primeiro artigo fala da terapia paliativa no câncer pancreático, né, da cirurgia paliativa, e o segundo artigo da colédoco-duodenostomia, os resultados e as limitações. A princípio, eu trouxe mais as técnicas que a gente não está acostumado a fazer no hospital, coisas que eventualmente a gente vai ter só no serviço particular, ou eventualmente, não sei nem se em Belo Horizonte, né, alguém faça isso, mas o intuito da aula não é realmente revisar ou ensinar a fazer a cirurgia, mas criar um interesse por esse tema, né? Então, tem diversos vídeos, até no YouTube, ensinando, mostrando, na verdade, né, como que é feito essas outras técnicas. Então, do primeiro artigo da terapia paliativa no câncer pancreático, vão levar em consideração as complicações mais frequentes com pacientes com câncer de pâncreas, que são irressecáveis, são a obstrução do duodeno ou da saída gástrica e a icterícia obstrutiva. Historicamente, o padrão de tratamento é a cirurgia aberta paliativa, para tratar essas complicações, tanto as duodenais quanto as biliares. Mais recentemente, o procedimento minimamente invasivo e o implante de stent endoscópico, que foram introduzidos como alternativas. Deve-se levar em consideração o equilíbrio entre a eficácia e a mortalidade dos procedimentos. No que diz respeito ao tratamento da obstrução gástrica, tradicionalmente é feita uma gastrojejunostomia aberta, mas ela tem uma morbidade significativa.
O artigo ele traz sobre o stent duodenal endoscópico, que ele é sugerido agora, ou eventualmente até uma gastrojejunostomia videolaparoscópica. A paliação endoscópica ela é bem tolerada pelos pacientes, o procedimento é bem menos invasivo quando comparado à cirurgia, mas 12% dos pacientes, até 12%, podem complicar. Entre as complicações a gente tem perfuração, hemorragia, migração do stent e a oclusão do stent, sendo que a oclusão é a complicação mais comum. Quando a gente compara o uso do stent com a cirurgia aberta, no stent a gente tem menos tempo de internação, o doente volta a comer mais rápido, porém não tem nenhuma diferença na sobrevida desse doente, e o stent ainda tem uma taxa de reabordagem maior, pelas complicações mais frequentes. No que diz respeito ao tratamento da icterícia obstrutiva, historicamente a cirurgia era o padrão ouro, né, a colédoco-duodenostomia ou hepático-jejunostomia, mais o Y de Roux. Atualmente, o stent biliar endoscópico é o padrão ouro para paliação quando o paciente tem icterícia obstrutiva e tem um câncer pancreático irressecável. Esse stent é colocado por CPRE, depois de canular o ducto biliar e colocar o fio guia. Nas conclusões que eles chegaram desse artigo, toda vez que um paciente tiver um bom performance status e a expectativa de vida dele for maior que 2 meses, deve ser feita uma gastrojejunostomia, né, a cirurgia. E para os demais pacientes, o stent duodenal endoscópico é o recomendado. No que diz respeito à via biliar, o stent biliar endoscópico é o padrão ouro da icterícia obstrutiva e a gente deve considerar a cirurgia no caso de obstrução recorrente ou no caso de uma implantação mal sucedida do stent. Quando o paciente é sintomático com doença irressecável, a gente faz um bypass duplo e isso não deve ser recomendado para aqueles pacientes que não têm sintoma nenhum a ser feito de forma profilática. Lembrando que assim, esses procedimentos até no caso da via biliar, o stent, até a gente consegue isso no SUS, em Belo Horizonte é uma abordagem mais limitada, a gente não tem isso, então nossos pacientes são quase todos, né, submetidos à cirurgia, mas é interessante a gente saber dessas técnicas. Então aqui a gente vê o stent duodenal, literalmente para a gente abrir esse duodeno, que pode estar obstruído, né, por lesão. Nesse caso da cirurgia, né, aqui a colédoco-jejunostomia, é mais uma jejunostomia Y de Roux. Isso é uma das técnicas, existem diversas técnicas, a gente tem até realizado outras durante nosso procedimento lá no São Francisco, ou a hepático-jejunostomia mais o Y de Roux lá embaixo. No caso do stent biliar, por endoscopia, faz a CPRE, canula o colédoco e passa o stent de metal para abrir aquilo lá e desobstruir a via biliar. E o artigo mostra para a gente também a colocação de um duplo stent. Então, você vai colocar um stent na via biliar, mais o stent duodenal. E aqui você vê na fluoroscopia, né, como que fica isso aí. Bom, o outro artigo, ele fala da colédoco-duodenostomia, dos resultados e as limitações. A CPRE, então, é o padrão ouro para drenagem da obstrução biliar, tanto de origem benigna quanto maligna, que é o que foi dito, né, anteriormente até. Mas até os anos 2000, quando falhava uma CPRE, você tinha que fazer ou uma drenagem biliar transhepática percutânea ou operar esse paciente. Atualmente, a gente tem a colédoco-duodenostomia guiada por ultrassom endoscópico, que é EUSBD, é a alternativa. Essa é uma técnica que vai criar uma fístula entre o duodeno e o colédoco utilizando um stent. Os eventos adversos mais comuns desse procedimento é o sangramento no duodeno, formação de fístula biliar ou migração do stent. O mais sério é a migração precoce do stent, antes que seja feita a comunicação, né, que tem algum tipo que a fístula esteja bem formada lá, ou posicionamento incorreto, que vai levar a uma necessidade de operar esse paciente. Apesar disso, a grande maioria dos eventos adversos, a gente pode ser abordados ou com endoscopia ou radiologia intervencionista. Então aqui ele mostra como que faz o procedimento. Nessa figura A, ele mostra, você vai entrar, né, por endoscópio, você vai localizar o colédoco, vai fazer a punção dele com uma agulha, depois fazer uma colangiografia para confirmar a posição dessa agulha, vai passar um fio guia lá para dentro, aqui você vai dilatar isso com um catéter, e já coloca o stent metálico lá dentro, faz a dilatação desse stent e a exteriorização dele para o duodeno. E aqui é
já mostrando como que fica o resultado disso aí. Aqui a gente tem um vídeo, esse vídeo vai mostrar exatamente como que esse procedimento é feito. Então, aqui, por endoscopia, aqui na imagem de baixo, depois ele amplia, mostra para a gente a parte da endoscopia. Ele vai localizar onde que o duodeno toca lá a via biliar. Isso é um ultrassom endoscópico, a gente não tem isso no SUS, então isso aqui talvez no hospital privado de ponta a gente consiga, né, isso seja realizado. Ele vai fazer a medição, porque vai passar a agulha e o fio guia lá para poder fazer o procedimento. Aqui já é coisa de marca que eles colocam, né? Tem diversos. Então, faz a punção, passa o fio guia com o stent. E ele vai abrir nesse stent, vai colar na parede do duodeno. E aqui já é no duodeno, quando ele se abre aqui e forma a fístula. Você vê que já tem a drenagem biliar, no caso, né? Bom, desse procedimento, então, o artigo ele traz para a gente que foram feitos 2 estudos, um deles com 283 pacientes, que teve taxa de sucesso técnico, ou seja, deu certo fazer o procedimento, de quase 95%, e clínico, que esse procedimento foi bem sucedido e o paciente evoluiu bem, de quase 87%. Mas uma taxa de eventos adversos, né, que tiveram que ser manejados de qualquer forma, de 20%. Um outro estudo, com 348 casos, relatou uma taxa combinada de sucesso técnico de quase 92%. Então, essa técnica é uma opção segura para drenagem biliar, principalmente após a falha da CPRE, no contexto de obstrução biliar, e por apresentar bons resultados na taxa de complicação tolerável, pode substituir o CPRE para realizar essa descompressão biliar primária nos pacientes que têm alto risco de falha de canulação biliar. Então, uma técnica que a gente provavelmente vê lá fora, os vídeos são principalmente do Japão ou da Índia, mas que é uma alternativa, né, à nossa cirurgia, pensando em pacientes, não em custo, né, de material ou de cirurgia, mas pensando em pacientes que com performance status baixo, que a gente já vê, eventualmente, a gente teve um caso, inclusive, na última sexta-feira, né, a resposta inflamatória, pós-operatória e tudo mais, esses pacientes, às vezes, eles não resistem. Então, essas são técnicas que a gente poderia usar como alternativa à cirurgia aberta, né? Obrigado. Queria agradecer ao Paulo, excelente aula, né, com a possibilidade de a gente discutir não somente os desafios que a técnica ótima vem proporcionando ao mundo, como também a possibilidade de lembrar, né, assim, de uma semana atrás, desse contexto que a gente estava justamente indicando a condição paliativa. Eu acho que é importante a gente lembrar o seguinte: quem já viu um paciente quitérico, 3, 4 cruzes em 4, e as sequelas, né, ou as doenças atreladas a isso, sabe muito bem o mal-estar para o paciente, para a equipe cirúrgica e social que é essa situação. Infelizmente, né, depois da aula de pâncreas que a gente já teve, e por várias vezes a gente conversando aqui, o silêncio da doença pancreato biliar, ela proporciona as poucas chances que a gente tem de tratar, e o tratamento é cirúrgico, né? O controle ele passa por uma circunstância clínica, mas o tratamento ele é cirúrgico, e no impedimento do mesmo, a sobrevida do paciente ela está intimamente ligado às consequências com as quais envolvem o tumor dessa topografia, onde a gente sabe que tem uma inervação complexa, a contiguidade com várias vísceras, e principalmente também a relação endócrino-metabólica ligada ao órgão, né? Então, quando a gente pensa na icterícia, quando a gente pensa na derivação biliar, ela traz para a gente alguns aspectos que são de grande importância. Então, nas poucas vezes
em que a gente tem a chance de poder operar um paciente e ter um resultado ótimo ou subótimo, a gente pode ver, né, eventualmente, um tumor de papila, um tumor muito pequeno, que ainda é ressecado, que a hiperbilirrubinemia, a icterícia, de fato, ela é extremamente expoliativa para o paciente. Ela é extremamente prejudicial a todo o contexto. O paciente desnutre muito rápido, o paciente é um paciente que ele vai ter circunstâncias secundárias à doença que são piores ainda para a resposta inflamatória que tem da doença oncológica. Então, assim, o preparo com isso, para quem já viu em alguns hospitais, assim, eu tive a oportunidade de vivenciar isso, mas nas condições antigas, quando você fazia uma derivação biliar externa, você quase tinha uma melhora do dia para a noite do paciente com a descompressão dessa via biliar e com a chance de poder lavar essa bile, né? Mas, ao mesmo tempo, você tinha um compromisso de reposição com o paciente tomando aquela bile com Coca-Cola, para poder fazer a reposição imediata de todas aquelas perdas. Várias vezes eu tive a oportunidade de ver isso, e mais do que a circunstância que possa estar em desuso, o que for, para vocês terem noção do tão importante é esse líquido verdinho que colore o paciente de amarelo e faz com que as consequências, né, do represamento dessa substância na árvore biliar, hepática, pancreática, trazem para o paciente numa questão sistêmica de repercussão, não somente a linha de tratamento, como linha de cuidados. E a gente sabe perfeitamente bem que o paciente, né, com obstrução da via biliar e que vai receber os cuidados paliativos, e com vistas a tudo isso que a gente sabe e vem citando e batendo na mesma tecla do convívio que ele possa ter ainda agradável, né, e deshospitalizado, a doença ligada à icterícia é péssima para poder pensar nisso. Por quê? Primeiro, um quadro de encefalopatia que vai fazer com que o paciente tenha transtornos neuropsiquiátricos graves, né? Esse paciente que, de repente, ele vai para o hospital porque está ficando amarelo, ele volta para casa no contexto de uma loucura, né, assim, muito grande, não permitindo essa interação e o mesmo tipo de relação. Esse paciente ele desnutre muito rapidamente. Esse paciente ele fica letárgico pela essa impregnação, inclusive a impregnação tardia cerebral. Esse paciente é estigmatizado, porque não tem como ele esconder, como poderia ter escondido as outras possibilidades que a gente estudou antes, então tem como esconder uma icterícia. Esse paciente ele vai sofrer com um prurido infernal, né? Assim, a gente sabe que por mais que tenha as possibilidades das drogas que elas vão trabalhar a colestase, que elas vão trabalhar o processamento da bilirrubina periférica em bilirrubina direta, por mais que tenha tudo isso, o prurido é alguma coisa que é sabida. E esse prurido é de conduta multidisciplinar, com aspectos que envolvem, inclusive, assim, a possibilidade de tratar a ansiedade, de tratar os estímulos neuropsiquiátricos, mas é um inferno também, porque o paciente não consegue dormir, o paciente não consegue ter uma vida agradável, costuma de abrir algumas escaras e essas escaras infectarem, e, para além disso, também as consequências secundárias, onde torna o final da vida, o passamento, muito mais crítico, né? A impregnação do sais de bilirrubina nos rins, a gente sabe muito bem disso, assim, a insuficiência renal por hiperbilirrubinemia é caótica, né? O paciente que se torna do dia para a noite no renal agudo ou no renal crônico, vai ter ainda outras circunstâncias de agravo ainda mais no quadro da encefalopatia, com o apontamento para a morte de uma maneira rápida, né, muito mais sintomática. Então, assim, para mim é muito claro, e gostaria que para todos, da mesma forma, a indicação do suporte paliativo para esses pacientes com necessidade de uma derivação biodigestiva. No SUS, né, no dia a dia, a gente vê a possibilidade cirúrgica ainda aberta ou por vídeo, e a forma com que esse paciente ele volta, né, às outras possibilidades, a deshospitalização, o convívio no lar, ao contexto ambulatorial, e nas situações privadas ainda muito mais, porque a possibilidade dessas derivações hoje, né, êntero, ou das possibilidades
mesmo das derivações por prótese, fez com que o paciente também saísse sem esse estigma, porque a derivação biliar externa ainda é uma possibilidade. A colicistostomia, né, ou então a hepatocistostomia, elas são ferramentas importantes ainda, até para as urgências que envolvam, né? A gente tem que lembrar que o paciente pode falecer, inclusive, de uma colangite, mas também hoje o paciente voltar a não carregar estigma nenhum e saber que está com aquela prótese ou com aquela derivação sem nenhum sinal que o faça lembrar, é melhor para o convívio diário do paciente. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso em todas essas circunstâncias, porque é péssimo, é enlouquecedor um paciente não conseguir dormir, tendo um quadro psiquiátrico, um quadro neurológico grave, coçando, né? Tendo uma urina da cor de Coca-Cola sem saber por qual fundamento ou até chegando a urinar, tendo fezes como se fosse uma massa de vidraceiro, como se fosse, né, uma massa qualquer de padeiro, e o estigma de estar amarelo, como todas as piadinhas que a gente está cansado de saber, e que a família, por vezes, não consegue entender isso, assim, né? Não tem coragem de receber uma visita, não tem coragem de assimilar em aspecto nenhum a forma desse paciente poder sair de casa, ir no restaurante que ele gosta, conviver com as pessoas que ele gosta, ir na rua e assim por diante. Então, dever nosso, mais uma vez, como foi, que é colocado e pontuado por todas as derivações que a gente conversou, paliativas aqui hoje, o compromisso do cirurgião em explicar absolutamente tudo. Como que acontece a icterícia? Por que está acontecendo a icterícia? Quais são as opções que vão ser dadas? Como vai ser a cirurgia? Para que vai ser feita a cirurgia? Por que, de repente, se esse tumor está tão avançado, tem que operar a si mesmo se não vai salvar ou curar o paciente? Por que essa derivação ela vai ter que ser depois operada de novo, né? Como que é feito por endoscopia, como que é feito aberto, como que é feito por vídeo, como que é feito... Estejam prontos para tudo isso, para indicar dos pacientes de vocês ou para poder ser um interconsultor indicando e ganhando aquele paciente, né, por moléstias que virão por outros colegas que irão encaminhar esses pacientes para vocês. O contexto das aulas de hoje trouxe para que todos aqui pudessem entender que a cirurgia do dia a dia, a cirurgia de treinamento, como a jejunostomia, como a colostomia, como a gastrostomia, como a derivação biliodigestiva, que a gente sabe que passa, né, no dia a dia do início da residência do aparelho digestivo, da coloproctologia, da cirurgia oncológica, da cirurgia geral, tem por finalidade não apenas o aprendizado, mas o dever, né, de vocês carregarem toda essa bagagem teórica e essa bagagem com a proposta de uma linha de cuidados, não apenas no tratamento, porque os nossos pacientes estão vivendo mais. Os nossos pacientes estão tendo um segmento de vida que não é somente curativo ou somente por uma circunstância a oferecer o controle da doença. Então, para essas coisas que a gente já está pacificado, é muito bom. Você conseguir fazer todas essas questões e entregar no final o paciente curado ou controlado, tendo aí uma sobrevida com tempo livre de doença de 5 anos, 10 anos, está ótimo, mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando desse que tem, como foi dito pelo Paulo, uma sobrevida de 2 meses, que tem 6 meses de vida, que tem 2 meses de vida, que tem 15 dias de vida e que vai passar dentro de casa, né, com os familiares que já estão exauridos, né? Bom, chegamos ao final, então, da nossa aula. Eu gostaria de convidar aqueles que aqui estão presentes, né, residentes, acadêmicos, alguns chefes de serviço, cirurgiões formados, que possam comentar, que possam agregar com algum questionamento, com alguma dúvida, alguma colocação. Está em aberto aí para quem quiser participar. Oi, Igor. Boa noite. Boa noite. Marcelo Mascarenhas Correia, coordenador da MTN do Hospital São Francisco. Tá bom, Marcelo? Bom, aqui, parabéns demais, viu? Cada dia gostando mais das suas aulas e, principalmente, hoje me chamou muita atenção essa questão da clínica cirúrgica aliada à anatomia, fisiologia, humanidades, né? Parabéns aí. Você falando aí no final, só para comentar uma coisa que eu acho que
depois, né, sugeri outros temas relacionados à nutrição, achei excelentes seus comentários, né? Mas em questão da morte aí, né, que sempre nos ronda, né? Isso daí ficou aquele ditado, né? A melhor maneira de morrer é dormindo, né? Mas a gente tem que enfrentar isso. E eu lembro quando, né, o Alcino Lázaro falava do tumor pancreático, que era o tumor que ensinava a humildade ao cirurgião, né? Pelas dificuldades e tudo. E você lembrando bem nessa coisa da obstrução, né? E com a nutrição, né? A fisiologia que entra aí, a bile, né? Que não vai absorver gordura e vai levar o paciente à desnutrição. E chamar muita atenção que a desnutrição no câncer vem de alteração metabólica. Muitas vezes esse paciente, a gente atinge o JET, ou você pode até dar o dobro do JET para ele, de proteína. Se a doença dele tiver em evolução, se você não conseguiu estipar o tumor, né, todo, e o paciente está em paliação, né, ele vai desnutrir a despeito do seu suporte nutricional. Né? Então, isso é uma coisa importante. A gente ainda tem a anorexia do câncer, né, que é outro problema. A outra questão da colostomia e ileostomia, né, a gente cai na fisiologia, né? É igual quando a gente tem o medo do intestino curto, assim, não, só ficou 2 metros de intestino, mas um de 4 metros, qual que é o melhor? O melhor é aquele que você preservou a válvula iliocecal, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante. Na questão que a gente vai aí, né, no suporte nutricional, os pacientes que precisam de nutrição enteral por mais de 4 semanas, você indica uma ostomia, né? A gastrostomia, claro, ela é superior, né, à jejunostomia, né? E sem dúvida, eu acho que a gastrostomia endoscópica também ela é superior, e a gente aí está batalhando nesse legado, né, da Covid, que chamou um pouco mais atenção para a área de saúde, né? A gente vai ter alguns, pelo menos espero a gente não ter mais falta de leito de CTI, né? Mas a gente tem que buscar a questão da gastrostomia endoscópica, né? E eu acho assim, para o cirurgião é criminoso se entregar uma sonda de Foley como opção para colocar numa gastrostomia. E como a gente falou nessa questão, né, que você coloca muito da pessoa, e hoje a gente divide muito a medicina baseada em evidência ou centrada no paciente, né, que a diferença é que é centrada no paciente leva em conta a medicina baseada em evidência, mas a vontade do paciente, eu acho que a gente tem que colocar muito uma questão na discussão, é a vontade antecipada de vida. Eu acho que não é colocar para o paciente se vai viver 1 mês ou 2 meses, não. Quem nos diz que amanhã nós estamos aqui vivos, né? E a Covid nos ensinou isso, né? Levando vários colegas nossos. Então, eu acho que a gente podia tentar, né, batalhar pela gastrostomia endoscópica. Eu acho que isso é primordial. E uma coisa que era um outro ensinamento, né, que o professor Célio, né, lá da Célio Nogueira, que também trabalhou muito pâncreas, ele que fez a primeira nutrição parenteral, né, um médico da Santa Casa, ele falava assim, olha, gente, eu não pulsiono mais subclávia, porque já tem 10 anos que eu não pulsiono e não é um procedimento simples. Muitas vezes a pessoa vai ao cirurgião achando que a gastrostomia é um procedimento simples, mas não é. Uma jejum é muito, né, mais delicada, né? A gente, do que uma gastrostomia, né? Cursa com muito mais complicação, e isso é uma coisa que não é boa para o cirurgião e nem para o paciente, né? Então, eu acho que né, ter esses cuidados que achar que é um procedimento simples, né? Igual de secar um acesso venoso, né? A maioria hoje a gente funciona tudo, mas às vezes a gente precisa de secar, às vezes até uma artéria, né? Então, parabenizar vocês, desculpa ter alongado, mas eu acho importante, né, colocar isso, e parabéns mais uma vez aí. Marcelo, obrigado pela parceria. Marcelo é sempre conosco, disponível, né, nesses aspectos todos, assim, tanto da linha de cuidados de suporte, o paliativo, com a questão da nutrição do paciente em terapia intensiva, e também nessa
nessa obrigação nossa, nesse dever de melhor condições para que a gente possa entregar uma vida melhor para o paciente, né? Certamente, assim, se a gente já tiver no SUS hoje uma sonda de gastrostomia ou de jejunostomia adequada, eu sou capaz de falar que vai diminuir a mortalidade em mais de 50% pela circunstância do aparato. E se a gente tiver isso só por via endoscópica hoje, seria um sonho, né? Alguém mais queira se manifestar? Residentes, acadêmicos, colegas? Bom, entendendo o silêncio como estando tudo ok, quero lembrar que essa aula nossa ela vai se repetir, né, daqui a 4 semanas, com a segunda parte na linha de cuidados paliativos, com essa circunstância que envolve as cirurgias. Lembrando que o meu intuito aqui foi tentar uma interface entre a possibilidade de pensar a técnica cirúrgica e as discussões que a gente tem, os desafios, também as circunstâncias com as quais a gente trata as inseguranças, né, do processo cirúrgico, processo que envolve a responsabilidade, né, assim, uma dessas quaisquer forma que a gente pensou aí das ostomias ou da derivação pode ser um motivo de alta do paciente ou de óbito do paciente, e é um dever do cirurgião saber indicar a cirurgia, conduzir o pós-operatório, conduzir depois o manejo de todas essas propostas que a gente fez, e com isso despertar um pouco na cabeça de vocês a complexidade, não apenas a possibilidade da técnica como alguma coisa que vai instruí-los, né? Quero fazer uma propaganda sem nenhum conflito de interesse, mas já colocando para vocês uma eterna parceria que eu tenho desde a época de residente, né? Nós temos a Sociedade Mineira dos Ostomizados. Ela funciona de uma maneira muitíssimo interessante. Primeiro, por ser um caráter e contexto multidisciplinar, onde outras pessoas com as formações na área de saúde podem ajudar o paciente a tratar as ostomias todas. Eles são pessoas que têm acesso à viabilidade financeira de órteses de doação, de acesso ao SUS. Então, eles têm o serviço social ao lado do paciente, o contato com as melhores estratégias e as zonas de resposta rápida para as bolsas, né? A condição da orientação da higiene, o contato entre os pacientes para poder entusiasmar a conversa e muitas das vezes o bizu de uma das coisas, né? Como é que limpa assim, como é que faz essa dieta, como é que usa essa bolsinha, por quanto tempo eu posso usar, né? E grandes campanhas, inclusive, de conscientização para que esses pacientes se encorajem a ter isso aí e ter uma vida ainda muito boa, apesar de carregar, né, para eles ou para algumas pessoas ainda esse estigma. Né? Assim, eu conheço ninguém lá dentro e quero que todos saibam que isso é um convite, assim que vocês derem alta para um paciente como esse, colocar no sumário de alta, procurar a Sociedade Mineira de Ostomizados. Eu faço isso, inclusive, para os meus pacientes privados. É de ótima experiência, né? Ressalto aqui que a gente não tem nenhum conflito de interesse também com qualquer marca que possa ofertar, né, algum desses recursos. Pelo contrário, a gente está aqui para poder fazer com que vocês, residentes acadêmicos, tenham a liberdade de pensar e estudar, né? Essa iniciativa nossa é uma proposta da gestão de ensino do Hospital São Francisco, muito bem coordenada comigo aqui, a professora Maria Fernanda, que sempre está colocando, né, vocês nessa eloquência de apresentadores, né, no contexto Covid, nessa nova forma de se pensar medicina e ensino. E quero convidar a todos, que eu sei que aqui a gente tem vários residentes de vários serviços que possam se pronunciar em querer apresentar. Busquem, por gentileza, lá no nosso grupo, os contatos com os próprios residentes do Hospital São Francisco, Hospital Regional de Betim, Hospital Municipal Dr. Célio de Castro, que já estão no nosso métier, acadêmicos que estão aqui, que necessariamente não frequentem as ligas ou né, os estágios de internato dentro do hospital, que se posicionem para poder
desde já se prepararem para essa carreira médica, que é inevitável passar por essas circunstâncias. Quero agradecer, boa noite a todos. Oi. Não, já que ninguém comentou, aproveitar um pouquinho isso que você falou, né, da Sociedade dos Ostomizados, que isso é extremamente importante, né? É igual se tem uma cura para o alcoolismo, é os alcoólicos anônimos, né? Se tem alguma coisa que ensina o colostomizado a viver melhor, esse convive com outros, né? E que tem, da parte da nutrição, da discussão, isso tem até várias coisas, de você usar maçã, chá de camomila por causa de cheiro. Então, tem várias táticas, né? Não vou me alongar aqui, tá? E, então, falar que é extremamente importante isso mesmo, a Sociedade dos Ostomizados. Falar também 2 casos, né, que quando era residente lá no Hospital das Clínicas, né, que eu vi, isso aconteceu, foi lá, de um paciente que não queria deixar de jeito nenhum que a esposa revertesse a colostomia. E foi uma dificuldade danada para descobrir o que é isso, né? E depois descobriu que ele adorava ter relação com ela pela colostomia. Então, isso é para a gente ver que, né, até coisas, né, cada um é cada um. E mesmo isso, depois uma paciente também que teve uma amputação, né, perineal e se utilizava também a colostomia de uma forma de amor. Até para lembrar, né, estou falando um caso extremo aí, né, de um uso aí da ostomia para outras coisas, mas a dificuldade muito sexual mesmo que tem, né, o casal, né, às vezes, com essa questão da colostomia. Então, é muito importante esse aspecto mesmo, que você colocou aí só para reforçar. Muitíssimo bem lembrado, né? Assim, o convívio diário dentro dos pacientes, né, oncológicos trazem para a gente essas circunstâncias. Eu até brinco, né, que não me escutem as nutricionistas, os nutrólogos e o pessoal da dieta de plantão, o uso do refrigerante para poder substituir a sonda, que é sensacional. Então, essas coisas, esse convívio todo a gente tem a partir do momento em que a gente vive o outro contexto. A gente assiste o paciente e vive a comunidade que eles frequentam da mesma forma, né? de um plano a colaborar sobre esse aspecto. Agradeço, então, né? Chegou aí a nossa hora. Semana que vem a gente já tem os outros temas que envolvem trauma, cirurgia geral ou cirurgia oncológica, e daqui a 4 semanas o segmento dessa aula. Muitíssimo boa noite. Interessem todos aí pelas aulas em apresentar, criem desde já esse hábito, quebrem esse gelo, porque a rotina vai ser essa, tratar com o paciente vai ter que ser dessa forma, e nada melhor que estando, né, entre nós, estando numa situação de conforto com todos que conhecemos. Muitíssimo obrigado e boa noite a todos.